Patrocínio IEL Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Cenário Trends, uma multiplataforma que aborda tendências, negócios, investimentos. E hoje eu estou tendo aqui o prazer de conversar, bater um papo com o Daniel Goulart, né? O Daniel é um pesquisador, arquiteto, empreendedor e, pelo que eu entendi, mas vou entender mais ainda, ele é um dinamizador, um fomentador dessa cultura dos jogos, né? E a gente vai aqui abordar diversos temas, diversos subtemas dentro desse universo aí que é tão grande, né? Que é tão bacana. Eu espero que vocês, assim como eu, possamos aprender. Então, Daniel, seja bem-vindo. Eu gostaria de começar te chamando Bofalar. Pô, Mário, obrigado aí pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom realmente falar, né? Não só jogar, né? O bom jogar é uma atividade de fruição pura, mas falar sobre isso vai gerar para a gente muitas reflexões positivas nesses momentos de indefinição, em que a tecnologia nos impôs muita coisa e que agora a gente pode desvendar um pouco esses caminhos para esse futuro de inovação que a gente tanto quer. Daniel, eu achei muito bacana o nome. Quero começar dizendo por aí, porque eu vi logo o aspecto assim que me chamou a atenção foi o aspecto da linguagem. E eu sei que você vai abordar essa questão de linguagem, né? Para mim, assim, é muito interessante ver duas palavras, a palavra museu, que normalmente traduz, né, para a grande maioria das pessoas, algo de natureza mais formal, né, mais assim estruturada, mais séria, entre aspas, né, e uma expressão assim tão coloquial, tão do dia a dia, como "bom jogar", né? Eu me lembrei, não sou assim um gamer, né, não sou um jogador digital. Inclusive, venho assim de uma geração, acho que teve menos oportunidades dessa convivência, mas eu me lembro da bola, né? Eu me lembro do jogo, o jogo está presente na nossa vida, e das turmas que passavam e diziam assim, "vou jogar", né? Então eu queria te parabenizar pela escolha feliz. Eu queria que você explicasse para a gente aqui um pouco o que é o museu, como é que tudo começou, o que te inspirou a fazer isso. Resumidamente, é isso que você colocou. Nosso projeto é um projeto um pouco até, não vou dizer transgressor, mas ele é disruptivo. Mesmo sem saber que a palavra disruptividade seria tão utilizada nesse mundo agora, né? Porque a gente chamar uma coisa de museu, o que é um museu, a sua proposta para a cidade, a sua proposta para as pessoas e para a sociedade, é no mínimo irresponsável, né? E eu, como arquiteto, né, eu tenho as coisas dos programas de necessidades dos ambientes que eu entro, né? E fui estudar essa questão de museu, né? O projeto não começou como museu, ele era um evento cultural, ele tinha uma fruição de vários dias, a gente interagia com vários públicos, né? E, enfim, durante esses processos, e a gente começou a perceber que essa linguagem que a gente utilizava com essa turma não era uma linguagem apenas para a simples fruição. A gente queria que as pessoas realmente se divertissem e, ao mesmo tempo, com essa fruição do game, pudessem aprender, adquirir conhecimento e possibilidade de reflexão para o futuro delas, né? Tanto é que, hoje em dia, você tem os games aí como uma profissão muito proeminente, necessária, e que vários jovens agora estão realizando em diversos segmentos, a gente vai falar disso depois. Então, nessa perspectiva, o único programa de necessidades em que encarava todo esse lance de lazer, educação, fruição e pensamento através de um futuro seria um museu. Por isso que nós adotamos essa palavra, não foi necessariamente por causa de uma coleção grande, né? Até tirei um pouco para dizer assim, a maior coleção do Ceará de videogames e tal. Isso não leva ninguém a canto nenhum. Isso não constrói nada para a gente. Então, nesse sentido, né, dessa pegada do programa, de transparecer isso nas nossas ações museológicas, veio esse nome de museu. E o Bom Jogar é como você falou, né, é uma corruptela muito usual nossa, um dos lados do museu que é talvez o que mais apaixona o ecossistema, é olhar para o nome e dizer, puxa, isso aqui é meu, né?
isso aqui é da nossa cultura, é do cearense, é do nordestino também, por que não? E aí as pessoas se apropriam mais, tem mais noção de pertencimento daquela ação que é feita, né? E aí a gente traduz isso em tudo que a gente constrói. Esse lado especial que nós temos de falar sobre algum assunto, sobre alguma questão histórica, e que o Brasil todo viveu, todos nós vivemos isso, né? Que estamos aí na faixa dos 30, 40 anos em qualquer medida, e transformar essa linguagem apropriando-se dela. E aí a gente se posiciona, inclusive mundialmente. As pessoas de fora que acessam o nosso museu virtual na internet perguntam: o que é isso? O que é bom jogar? Aí a gente explica: vamos jogar aqui nessa linguagem nossa, trazendo essa nordestinidade para o globo terrestre. Aproveitando essa questão aí que você falou da nordestinidade, né? E usando também aqui um termo que eu já ouvi falar algumas vezes, que é essa coisa da glocalidade, né? Você pensar global e agir localmente. E aí você usa um termo assim, muito cearense ou muito nordestino, essa coisa do bom jogar. Dá para regionalizar a linguagem do game, né? A gente vem de uma escola que eu imagino supostamente americana, não sei onde é que tudo começou, mas dá para a gente inserir na linguagem do jogo componentes assim, culturais locais? Excelente pergunta. Mesmo né, dizendo, considerando e atestando, né, que toda essa cultura ela nasceu de um local, né, na América do Norte, e depois foi apropriado, após várias questões econômicas, pelos japoneses, né, pelos asiáticos principalmente, que hoje, né, os asiáticos eles são muito poderosos na questão da cultura de games e se coloca à frente, juntamente com os norte-americanos na indústria. A gente pode sim colocar isso, e se na verdade era para ser uma meta, porque nessa conjuntura que nós temos, inclusive de pandemia, nós temos duas coisas importantes que a gente está desenvolvendo, inclusive a nível de tecnologia da informação, que é a transformação digital, fazendo com que as pessoas transformem o lugar onde elas estão, e que elas não precisem, tudo bem que elas podem fazer isso de casa para qualquer canto do planeta, mas que elas, depois do expediente, saindo desta tela bidimensional, esse portal virtual que não é a realidade, né? Isso aqui que vocês estão me vendo, a voz que eu estou falando, é um processamento computacional, não sou eu de verdade, né? Coisa muito louca isso. A gente olhe para a janela fora, real, e diga: bom, o que eu sei, que eu aprendi, que eu posso transformar a área ao meu redor. Então, se ele não sentisse pertencimento através de qualquer coisa, ele vai realmente abraçar, né, continuar se aculturando, que é um processo natural da globalização do ser humano, e não vai resgatar esses valores. Então, esse nome, ele meio que já bate de frente, já tenta quebrar essa parede de resistência, né? E, assim, respeitando toda essa diversidade que vem de fora, que é extremamente absurdo, que você não pode brigar com isso, né? Então, eu não sou totalmente favorável a fazer, por exemplo, um edital de jogos só de cultura nordestina. Não, a gente pode colocar outras coisas que são importantes, que é o que a gente faz em algumas ações de formação do museu. A gente já teve, por exemplo, criações de narrativas de jogos com alunos do ensino médio, que falou do caso Corta-Bundas, que falou do bode ioiô, que falou de uma distopia de monstros que saem de galerias escondidas debaixo da cidade de Fortaleza, que a gente sabe que elas existem. Então, esse imaginário, utilizando os nossos repertórios dentro da nossa cidade, no caso estou falando de Fortaleza especificamente, que esse trabalho foi lá, mas pode ser feito em qualquer canto, a gente acaba construindo esse legado com o diálogo do zumbi, o diálogo do K-pop, e todas essas coisas que fazem parte desse universo globalizado que a gente assimila, né? Então, é possível sim, a gente tem evidências de trabalhos feitos com isso, na medida do respeito à linguagem que, principalmente nós, né, contemporâneos, temos que nos, vamos dizer assim, conciliar, que é muita informação, é uma verborragia enorme de dados, né, e que temos muito mais acesso, e agora nós construímos uma organização disso. E através da linguagem do game é possível criar experiências interativas e desafiadoras, buscando essa transformação. Pois é, quando a gente começa a te ouvir, começa a conversar com você, eu também ouvi algumas coisas que você gravou, li algumas coisas que você escreveu, e eu disse isso aqui no começo da nossa conversa, né?
que o jogo ele é uma coisa séria, né? Ele não é sisudo, mas ele é sério. Então, assim, como é que você vê, e ao mesmo tempo você, já pegando o gancho com a fala que você disse, olha, Mário, fazer tudo, por exemplo, com uma roupagem nordestina, com uma linguagem nordestina, eu também não sou a favor, porque a gente tem que ser mais includente, a gente tem que olhar toda essa diversidade. Então, e aí me veio a palavra, assim, ausência de preconceito, né? Na prática, que eu acho que está um pouco assim na tua fala. A questão de jogos, ela enfrenta preconceito, porque eu vou começar fazendo meia-culpa, de processo de uma forma tão inconsciente, quando a gente ouve falar em jogo, né, a gente tende logo a puxar para o lado da diversão. Isso, às vezes, é uma coisa muito limítrofe, né? Isso é uma coisa que, às vezes, pode banalizar o conceito de jogo. Então, assim, como é que você, como um estudioso da área, um pesquisador, né, vê essa questão por parte, principalmente, dos entes privados e os entes governamentais? Qual é o olhar que você acha que tem sobre jogos? Pô, maravilha, cara. Essa pergunta é muito legal. Eu sempre digo, quando me perguntam isso, eu falo, bom, esse eu tenho que estudar mais. Pode ser que eu esteja cometendo alguns impropérios dados, mas o que eu posso dizer é que é um prisma e que a gente tem que saber para que ângulo olhar nesse prisma, né? Senão a gente acaba se confundindo um pouco. Por exemplo, 3 olhares que aí eu vou eliminar 2 para chegar onde você quer, né? As pessoas vão chegar e vão dizer assim, a comunidade de jogos é muito tóxica, existe preconceito entre jogadores, meninos e meninas, a gente vê muito isso na internet, as meninas se sentem, né, o lado natural que ocorre, natural não, né, o lado real entra no lado virtual e essa toxicidade, ela permeia os jogos? Sim, permeia. Acontece. Porque são pessoas que estão jogando e é o comportamento da sociedade que se espelha lá. Isso é perfeitamente natural, acontece em qualquer canto. Segundo, a gente tem um ambiente incrível do jogo, que é um ambiente controlado, é um ambiente que quem cria o jogo define suas próprias regras. Então, nesse game, eu posso tirar um monte de questões de preconceito, por exemplo, e construir minhas próprias narrativas e as pessoas, dentro daquele desafio, construem suas regras sociais e vão se desenvolvendo. Nesse lado, o game, enquanto construção de regras, é um incrível trabalho para se estudar isso, para se promover experiências e trabalhar um pouco esse lado. E o último, o que chegamos à nossa resposta, é o lado de que o game ele tem uma capacidade de engajamento extremamente grande pela sua imersão. E aí, a gente, olhando para isso, quem está nos assistindo, né, os profissionais, gestores, coordenadores de projetos, diretores, gerentes de RH, e que despertaram de alguma maneira para essa visão, vão olhar o jogo, de repente, somente pelo lado da fruição. E aí eu digo para vocês que, primeiro, nós temos uma cultura de jogos. Se você fizer aí, vamos fazer então aí uma rápida avaliação de RH de qual é a média de profissionais que estão trabalhando nas empresas hoje, da indústria e tal. Faça a pesquisa. Se for entre 20 e poucos anos, esses caras são gamers. Se for de 30 e poucos anos, esses caras também são gamers. Porque a média do jogador brasileiro de videogame, dos últimos dados que a gente tem em 2020, é de 30 anos. Então ele tem essa Média, cultura. né? O que significa A dizer média. que a gente tem aí um espectro maior, né? Exatamente, um pouco para mais, um pouco para menos, né? Você tem, se não me engano, 37% de jogadores até os 45, 50 anos. Os Né? baby boomers E aí aí, estão jogando. Antônio Fagundes é gamer, não? Você viu lá, né? Anitta e tal. Então, assim, você começa a perceber a cultura de game como uma coisa que existe e ela pode ser explorada pelas empresas. E essa capacidade de engajamento, que ela pode ser transformadora. E já pegando aquele segundo olhar, em que eu posso criar regras próprias dos meus sistemas de jogos, por que não trabalhar algumas temáticas nessas indústrias, nessas escolas, para que as pessoas se reprogramem, refletindo sobre suas ações positivas e negativas também, criando esses ambientes, esses simulacros sociais, de treinamento, de capacitação, de situacionais, para a gente gerenciar risco nas atividades reais que nós vamos executar, que não, aí não pode se errar, você não pode quebrar a moral, enfim, né? Então, nesses 3 olhares, pelo menos 2 deles, eles são extremamente ligados
as práticas do game enquanto uma relação, né, utilizando o contexto que não é de jogo, que é o contexto sério, mas você se apropria desse lado divertido do game, desse lado desafiador, desse lado interacional e imersivo do game para essas atividades de transformação de pessoas, de cabeças, de competências, e gerando indicadores positivos. Aí a gente tem que estudar e analisar qual é o problema, qual é o contexto, como esses caras se motivam. Hoje em dia não é só colocar qualquer joguinho lá, então pronto, eu vou botar lá um jogo de dança, a turma vai pirar, vai achar massa e depois vão trabalhar melhor. Não é assim que funciona, né? Todo jogo Sem tem um dúvida. design, é desenhado. Então, por isso é que existe um museu e tudo isso aqui atrás dá, aprender e conhecer. Insumo não falta para a gente criar jogos divertidos. Isso eu tenho certeza absoluta. E jogador não gosta de jogo chato. Muito, muito bom. Eu queria pegar um pouco esse gancho que você falou de a gente utilizar o contexto, né, para aplicar corretamente os jogos. Você de alguma forma está falando que jogo é customizável? Assim, é possível trabalhar jogos sobre encomenda? Ou seja, tem um universo aí para a gente falar de disponibilidade de entregar jogos para uma determinada finalidade, ou ele é um produto de prateleira, como é para a maioria das pessoas leigas. Aí eu sou uma. Mari, então, você pode ter, sim, adquirir jogos prateleira. Eles têm jogos que são para entretenimento, que as pessoas utilizam para determinados fins, saúde, educação, melhoria da qualidade de vida, etc. e tal. Quantas e quantas pessoas ligaram para mim dizendo que eu estou aqui na minha casa, preciso interagir melhor com os meus filhos, o que é que eu faço, o que é que eu compro, qual é o videogame que eu compro, eu tenho esse videogame, tem um joguinho que eu posso jogar com fulano, ciclano e tal, como interajo melhor com... Então, você tem esse lado muito social, em que o jogo prateleira está funcionando. Você tem plataformas de jogos já desenvolvidos por várias empresas que você compra aquele produto, um jogo para desenvolver competências na área de desenvolvimento humano da indústria financeira, sei lá, não sei das quantas. Tá, beleza, tem empresas que fazem esse produto, você vai e compra, e geralmente vem um processo junto, né? Você só não compra o jogo, eles fazem lá uma atividade dinâmica e tal. Mas a grande questão realmente são jogos encomendados, e para isso você precisa das desenvolvedoras de jogos, e que o Ceará possui uma associação de desenvolvedores de jogos, a ACEM de jogos, com mais de 14 instituições filiadas, empresas como CNPJ, microempreendedores individuais, fora mais de 300 profissionais mapeados no Ceará, que desenvolvem jogos em vários níveis, aí, desde dublador até o ilustrador, o game designer. Então, quando vem uma demanda dessa, de uma indústria, de uma empresa, cara, eu tô achando que jogo aqui cai bem. Às vezes as pessoas falam assim, eu tô com uma campanha para fazer aqui da CIPA, da vida das empresas, né? E eu tô cansado de botar um palhaço lá, pulando, pedindo pro pessoal se levantar e fazer as coisas, a galera não aguenta mais. Será que um game ajudaria? Eu vou pegar esse investimento em publicidade, em marketing, vou jogar para um produto e tal. Você consegue pegar gerentes de projetos que montam esse projeto para você, contrata empresa, faz a consultoria, desenvolve o produto, entrega o produto e produz a ação. Então, a gente tem esse pipeline completo. E a gente super recomenda, basta que vocês realmente conheçam esse ecossistema dos desenvolvedores, dos produtores de jogos, e a gente está à disposição. O próprio museu ele faz pontes com isso, né? No caso, a gente faz com ações sociais, né? Com a comunidade, de forma pública. E nessa construção, a gente consegue desenvolver, sim, os produtos encomendados. Existem várias ações que estão trabalhando nisso fortemente, empresas que estão vindo para o Ceará, inclusive, se instalar aqui, já enxergando esse potencial enorme de criação de propriedades intelectuais específicas para cada caso. Pronto. Daniel, pegando um pouco exatamente desse contexto, você deu aí um panorama muito interessante sobre esse ecossistema, que é um ecossistema nichado, né, aí de jogos no estado. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento dessa cadeia, né, dessa cadeia produtiva que está dentro da economia criativa, né? O que na sua visão é possível fazer e é necessário fazer para que isso
se converta cada vez mais em geração de emprego e renda, no fomento a essa cultura, né, de utilização, de consumo também de jogos, e já emendando uma coisa na outra, se você vê espaço, porque quando a gente vai falar de jogo, e eu vi que você, inclusive, tem um critério de classificação, jogos de console, jogos menores, algumas coisas que você trata como eletroeletrônicos, há espaço para, por exemplo, para indústrias locais de jogos. Como é que você vê assim esse cenário econômico do setor? Eu acho ele muito próspero, a gente já evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? A gente já tem cursos de formação técnica e cursos de formação em graduação para profissionais dessa área, em várias universidades no Ceará, que oferecem linhas de estudo nisso, ou cursos completos na área de desenvolvimento de jogos. Pessoas que necessitam desses produtos estão nos atingindo, estão nos procurando, querendo. Eu agora, por exemplo, só essa semana, tenho que terminar 2 projetos de jogos para a saúde, e são jogos que envolvem assuntos relacionados à Covid e várias coisas interessantíssimas. Então, assim, as coisas estão vindo, a gente vai precisar muito de mão de obra mesmo, pessoas qualificadas, e a gente quer empregar as pessoas daqui. Então, essa engrenagem gira perfeitamente. E sabendo da função social do game, em que ele está muito presente, ele pode ser uma mídia de comunicação feliz, para que as pessoas possam até enfrentar um pouco esse momento que nós estamos vivendo. Você também tem um capital social forte aí para desenvolver, e o apoio institucional, governamental, vai ser essencial para isso, né? Não é à toa que o ecossistema de jogos ganhou dezenas de editais, por exemplo, da Aldir Blanc, para trabalhar em cima das comunidades, realizando competências, pegando pessoas que estão em desalento, e dizer assim, olha, cara, você gosta de games? Você pode criar material, conteúdo no YouTube para isso. Você pode ser um influenciador digital de games. Pode ser um atleta profissional de games. Não necessariamente você tem que entrar naquela robustez de um CNPJ e tal. É um ecossistema riquíssimo e que pode realmente movimentar muitas pessoas, gerar uma parte da economia nesses 2 sentidos, super apropriada na economia criativa, porque ela está realmente dentro desse escopo. Acho que até os outros vão se beneficiar mais da nossa indústria, porque quando um setor cultural olha os games, ele fala, mas game não é tecnologia, não. Não, é muito cultura. Mas a gente já tem uma indústria. Antes mesmo do cinema, que no Ceará, por exemplo, se tornar indústria, os jogos já eram indústria aqui. Sim, a indústria está na cadeia, né? Um elemento, um elo, né? O que falta, talvez, é essa articulação, é um plano estratégico, é a gente pegar todas essas ações, seja um museu, seja a Ascend, seja as atividades empreendedoras de profissionais ativistas que tem no Estado, e desenharmos o planejamento, cada um por seu melhor, na sua competência mais inteligente, e construir esses modelos e aplicá-los durante um certo período de tempo para as comunidades. E eu não vejo melhor espaço e tempo do que essa pós-pandemia, esse novo normal que vai surgir, em que os jogos se tornou um berço de refúgio para pessoas que queriam interagir mais, tanto é que o consumo de jogos no mundo aumentou 20%. Se aumentou, sei lá, 50% o uso de ferramentas digitais no mundo inteiro, que é perfeitamente compreensível e normal por causa do isolamento, quando vai se analisar, jogos aumentou 20%. Então, é um ambiente muito um aumento no que a gente chama no ambiente de inovação de um scale-up, né? São empresas que crescem a taxas diferenciadas, mesmo dentro de um contexto de maior retração econômica, né? E aí, um pouco já pegando o gancho, já chegando aqui se aproximando um pouco do final da nossa conversa, mas queria te ouvir o seguinte: como é que você vê o espaço dos jogos analógicos, né? Aqueles jogos que ainda estão dentro do nosso dia a dia, se eles vão continuar nessa perspectiva, ou se eles vão também se digitalizar, se é uma tendência muito natural daquilo que a gente hoje vê no âmbito material, assim, mais tangível, se isso vai migrar para o digital. Muitas ferramentas já migraram por uma questão de necessidade de mercado. Muitos jogos analógicos de card e tal têm a sua versão digital, mas o jogo analógico ele tem aquele jeito especial de tratar as pessoas, né?
ele é essencialmente uma reunião, né? E triste é a pessoa que acha que com esse novo normal isso vai sumir. Pelo contrário, acho que muitas pessoas estão loucas para se encontrar novamente, seja para tomar a sua cerveja, seja para fazer não sei o quê. Tanto é que tem gente que já está transgredindo as regras mais uma vez, né? Fiquem em casa todos, por favor, né? Não está no momento ainda. Mas é um desejo, a gente está isso vendo agora nas pessoas. Só vai ser melhor. E os jogos analógicos têm muita capacidade de crescer, vai crescer pra caramba, você vai ver. Porque tem gente que gostou de ficar em casa, né? E aí recebe as pessoas ali. Mas, como eu digo, não importa se é futebol, não importa se é jogo de carta, não importa se é videogame, não importa se é arcade, não importa se é minigame que você joga na mão. O jogo é uma atividade desafiadora, uma atividade de muito engajamento, em que você tem a possibilidade de você dizer assim, eu posso superar desafios. Isso é construtivo, isso é transformador. Nessa perspectiva, né, qualquer jogo está valendo, né, que as pessoas possam vivenciar essas experiências, construir nelas, né, as memórias afetivas positivas, né, que o museu possa contar essas histórias lindas daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos não vai ter mais videogame, vai ser tudo na nuvem. Eu estou muito pouco preocupado, porque o jogo vai permanecer. O Bom Jogar, né, nessa visão, vai continuar. E aí a gente quer transformar isso em metodologia para transformar as pessoas, quem tem dificuldade, para superar a depressão. As empresas, os seus funcionários vão voltar com gosto de gás. Quais são as ações que você tem de pertencimento dentro de inovação para fazer com que as pessoas retornem positivamente? As escolas, qual é a surpresa que vai trazer para os alunos, né? Então, quem sabe o game possa ser um bom receptivo, divertido e positivo, para que nessa fruição a galera brinque, curta e construa mais uma vez esse novo normal, se Deus quiser, de uma maneira muito melhor, de uma maneira que a gente possa realmente passar por cima de todas essas dificuldades e dizer assim, poxa, valeu a pena a gente passar por isso, nós estamos construindo um mundo melhor. E é o que a gente espera, um mundo melhor e mais divertido para se viver. Que bacana, bacana demais, Daniel. Gente, bom jogar, vou ser feliz, né? Vou superar esse momento. Muito aprendizado, gostei demais. Eu acho que você tem uma visão assim muito ampliada do assunto. Acho que, como foi dito aqui, a gente tem muitos outros temas para tratar, né? Um de cara aqui me chamou muita atenção, que foi a questão, a nomenclatura arqueologia digital, né? A gente está aqui falando no ano de 2021 sobre museu de jogos digitais, né? Olha que loucura, né? A princípio não faria nenhum sentido, mas a gente vai percebendo que faz todo o sentido. E eu queria terminar esse momento aqui, agradecendo a Trends, a oportunidade, agradecendo a você, o aprendizado aqui, Daniel, e convidando todos os que nos ouvem, né? E nos ouvirão, a curtir, a compartilhar esse vídeo e a dizer que a conversa não terminou. Isso é apenas uma pausa aqui no nosso jogo, tá bom? Muito obrigado, estamos aqui à disposição. O nosso trabalho está aberto para todo mundo, né, no www.bojogar.com.br. Lá você encontra todas as maneiras de comunicar-se com a gente. Agradeço também ao Trends pela oportunidade. Podem nos perturbar, a gente tem muita informação bacana. Toda oportunidade que é dada para a gente trocar essas informações, a gente vai jogando um pouquinho essa sementinha feliz, que a gente espera que... É assim que a gente vai conseguir superar essas crises, né? Todo mundo está junto, todo mundo está alegre, sorridente, o que é mais importante, vejo todos sorrindo, todos felizes, e que a gente possa transformar esses sorrisos realmente em transformação. Esse é o nosso principal foco. Gente, obrigado mais uma vez, até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Grande abraço. Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura lançou o pacote de ações sociais Fortaleza por Todos. Para Jean, criou um novo auxílio emergencial. Para Ana Paula, a Prefeitura dobrou o valor do cartão Missão Infância. Para Luiz, o kit alimentação escolar reforçado. Para Fabiana, uma cesta básica todo mês. São milhares de famílias beneficiadas com essas ações. A Prefeitura segue ajudando cada um e trabalhando por todos. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.